Diz assim a palavra: entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. E quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompe o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual era o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo a minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Amém? Feche os olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo ministre essa palavra a todos nós. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e nós pedimos sabedoria e entendimento para falar da tua palavra. Que a tua palavra nessa noite seja uma palavra reveladora, confrontadora, direcionadora. Que seja uma palavra que vai marcar uma nova época, uma nova estação. Vai marcar, meu Deus, um novo tempo na vida da igreja. Deus, nós estamos aqui para receber a tua palavra. Abrimos o coração para receber aquilo que o Senhor tem para todos nós. E sabemos que o Senhor tem coisas poderosas, maravilhosas, para revelar e desatar nesse tempo. Espírito Santo, nesse momento, toma todo esse ambiente, quebra todas as fortalezas do engano, quebra todas as fortalezas da resistência e abre os corações e as mentes para que a tua palavra possa ser lançada, ela possa ser enraizada e ela possa trazer coisas poderosas que o teu povo ainda não viu, não sentiu, mas que verá e sentirá. É o que declaramos em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Abra teu coração para o Espírito Santo. Essa palavra é uma palavra reveladora. E eu tenho certeza que ela vai ministrar algo poderoso no teu coração nessa noite. Quantos vieram aqui para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida? Todos vieram? Amém. Quem de vocês aqui já teve uma noite de luta? E eu não estou falando de uma briga física. Eu estou falando de uma batalha interna. Uma noite em que você lutou com Deus, lutou com os seus
medos, com as suas dúvidas e com o seu passado. Já teve uma noite assim? Você já teve uma noite assim? Que você se viu no meio de uma luta, que você começou a inquirir os teus dias, que você começou a ver e rever a tua vida, e você começou a lutar. Parece que estava havendo uma guerra dentro de você. Quem já passou por isso? Mais uma vez, levanta a mão assim, ou está passando. Jacó teve essa noite. E a Bíblia conta que Jacó passou uma noite sozinho, lutando com Deus. Não foi uma luta física comum, mas foi uma batalha espiritual, foi uma batalha emocional e foi uma batalha existencial. Aqui, nesse contexto de batalha, Jacó estava prestes a reencontrar o seu irmão Esaú. Lembram dele? O irmão com quem ele tinha uma história de engano e de medo. E Jacó estava em transição entre o que ele foi e o que Deus o estava chamando para ser. Eu entendo que antes de você enfrentar aquilo que te assusta, Jacó estava assustado aqui nessa situação. Jacó estava amedrontado. Tinha muitas coisas não resolvidas na sua mente. E eu entendo que antes de você enfrentar o que te assusta, Deus vai te transformar no que você precisa ser. Guarde bem isso. Aquela noite para Jacó foi o ponto de virada. Foi o momento em que Deus o tocou. Foi o momento em que Deus o marcou para sempre. Quando a gente revê a história de Jacó, Jacó era conhecido como o enganador, o manipulador, porque fugia. Jacó era conhecido como aquele que tomava o que queria com astúcia, com engano. E agora este Jacó está em uma transição. Entendam, transição é o lugar onde Deus desfaz o que você construiu. Construiu com medo, com manipulação, e Deus refaz com propósito. Jacó estava entre dois mundos. Ele estava entre o passado que o condenava e o chamado que o aguardava. E a ponte entre esses dois mundos foi uma luta. Então notem que essa luta que você está tendo é porque você também está numa transição. Você também está passando por um período de transformação.
A Bíblia nos conta que Jacó ficou ali sozinho, naquele lugar, naquele vale chamado Jacó, e ali, no silêncio, Deus apareceu. Mas notem que Deus não apareceu com palavras suaves, mas Deus apareceu com uma luta. Porque às vezes Deus não aparece para te confortar. Às vezes Ele aparece para te confrontar. Você consegue entender isso? Nem sempre Deus vem para trazer conforto. Às vezes Deus vem para trazer guerra. Então notem que Jacó lutou com Deus, porque às vezes a maior luta da sua vida não é contra o inimigo, mas é contra o processo que Deus está usando para te transformar. É uma luta, é uma guerra. Naquela noite Deus mudaria o nome de Jacó para sempre. E Deus não estava apenas mudando o nome de Jacó, mas Deus estava extraindo uma identidade. Deus estava extraindo um propósito. E Deus estava extraindo um destino de dentro de um homem que foi marcado pelo engano, pelo medo e pela fuga. E a partir daquela luta, Jacó nunca mais seria o mesmo. A sua vida seria transformada para sempre. Então entendam que Jacó era o nome do passado. Israel era o nome do destino. Jacó era aquilo que ele construiu. Era aquilo que ele se tornou. Destino era aquilo que Deus estava modelando. Israel. Agora, amados, quando a gente olha para essa luta, para essa guerra entre Jacó e Deus, nós vamos ver e enxergar que Israel não veio de fora, Israel veio de dentro. Então Deus não estava apenas mudando o nome de Jacó, Ele estava revelando quem Jacó sempre foi aos olhos dele. Então, Jacó não recebeu um novo nome porque Deus decidiu começar do zero. Ele recebeu um novo nome porque Deus estava revelando o que sempre esteve dentro dele, mas que só a luta poderia expor. Notem, a luta aqui é uma luta reveladora. A luta aqui é algo que vai descortinar um potencial que estava escondido, um potencial que estava oculto atrás de uma mente doente, perturbada e manipulada por anos e anos. Deus não estava inventando um novo Jacó. Ele estava revelando o Israel que já existia, mas que estava escondido atrás da dor, atrás do medo e atrás da manipulação.
Agora entendam que existe uma diferença entre mudar e revelar. Mudar é transformar algo em outra coisa. Revelar é tirar o véu do que já existe. Então, Jacó sempre foi Israel aos olhos de Deus. Mas Jacó não sabia disso. Ele se via como enganador, como fugitivo, como sobrevivente, e agia dessa forma, porque a forma que você se enxerga é a forma que você vive. A forma que você se enxerga é a forma que você se expressa. Todas essas coisas, essas perturbações da tua mente, essas crises de identidade, esses medos, esses anseios, vêm da maneira como você se enxerga, vem da maneira como você se vê. Então Deus queria mostrar a Jacó aquilo que ele sempre foi, porque Jacó não sabia disso. Ele se enxergava de uma maneira falida, ele se enxergava de uma maneira destrutiva. Porém, Deus o via como patriarca, Deus o via como líder, Deus o via como canal de promessa. Nessa noite, Deus quer mudar a tua perspectiva de olhar para você mesmo. Nessa noite, Deus quer mudar a visão que você tem de você mesmo. Nessa noite, Deus quer mudar a raiz daquilo que você se sente, a maneira como você sente. Pode ser uma maneira enganosa, pode ser uma maneira que veio do ambiente aonde você esteve plantado, pode ser de decisões equivocadas que você teve na vida e transformaram você nessa pessoa que você é. Mas Deus, nessa noite, vem dizer para você nessa noite que Ele está prestes a revelar quem você é nesse tempo. Deus está prestes a revelar o teu verdadeiro chamamento nesse tempo. Deus está prestes a descortinar quem verdadeiramente você é, mesmo que isso esteja causando uma luta dentro de você. Notem, a luta não foi para Deus descobrir quem Jacó era, mas foi para Jacó descobrir quem ele sempre foi. Então a luta está acontecendo, e Jacó não lutou porque queria vencer, mas ele lutou porque não queria mais ser quem era. Por isso ele se agarrou no homem e ele disse: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Naquela noite em Peniel, Deus não apenas tocou em Jacó, mas ele extraiu Israel de dentro dele. Nesta noite, eu venho aqui como profeta de Deus, dizer para você que está chegando o tempo que Deus vai extrair a tua melhor versão de dentro de você. Está chegando o tempo que Deus vai revelar por que você nasceu, por que o diabo luta tanto contra você, porque o inimigo tenta te convencer que você não é ninguém, que você é fraco,
que você é um perdedor, mas nessa noite eu venho dizer para você que eu quero ser a boca de Deus. Eu quero dizer para você que a tua melhor versão está nascendo nesse tempo, e muitos serão surpreendidos quando Deus começar a te revelar. A Bíblia nos conta que naquela luta, Jacó foi marcado na coxa. Notem, a marca na coxa foi o selo da revelação. Doeu. A dor foi o portal da identidade. Jacó saiu da luta com Deus mancando, porque a Bíblia nos conta no detalhe que a sua coxa foi tocada e foi deslocada, porque ninguém que se encontra com Deus sai da mesma forma. Ninguém, amados, que teve um encontro real com Deus sai da mesma maneira. A gente nota que esse toque não foi um acidente, esse toque foi um toque intencional. E a partir dali, a marca se tornou um selo visível de que algo invisível havia acontecido. Como que Deus assina? Com marcas que não são para te envergonhar, mas que são para te lembrar que a ferida não é o fim da história, mas é o ponto de virada onde Deus te tocou. A Bíblia diz que Jacó saiu mancando, mas ele também saiu com um novo nome. Ele saiu com uma nova identidade. Ele saiu com uma nova missão. A ferida foi o sinal, foi o selo, foi o lembrete. Toda vez que Jacó mancava, ele não lembrava da dor, ele lembrava do toque, ele lembrava que agora ele é Israel, que ele não é mais Jacó. Toda vez que ele mancava, ele olhava para o seu novo eu, ele carregou aquela marca pelo resto da vida. E aqui está o grande segredo, porque a marca não era a lembrança da dor, era a lembrança do toque. Porque quando Deus te toca, até a tua dor se transforma em testemunho. Jacó não mancava pensando, eu fui ferido. Ele mancava pensando, eu fui encontrado. Jacó lutou com Deus em Peniel e ele entrou naquele lugar como fugitivo e saiu como Israel. Então notem que Peniel não é sobre vencer a luta, é sobre sair marcado pela presença. Por isso eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Quem quer a presença de Deus na sua vida? Quem quer o favor de Deus sobre a sua vida? Quem quer a presença do Pai sobre as suas marcas? Quem quer a presença de Deus sobre as suas feridas? Quem quer a presença de Deus sobre as suas dores? Quem quer a presença de Deus sobre aquilo que você já venceu? Sobre aquilo que você está deixando para trás? Então levante as tuas duas mãos
e faz como a canção dizendo: eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, Senhor. Se você quer a presença de Deus, 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 isso pode trazer algumas dores. Não é fácil carregar a presença de Deus. Não é fácil ser portador da presença de Deus. Homens e mulheres que carregam a presença de Deus são homens e mulheres marcados, mas não são marcados pelas dores, não são marcados pelas lutas, são marcados por Deus, são marcados pela presença de Deus. Então, se você quer que dele, levanta as tuas mãos. Se eu fosse você, eu ficava de pé. Eu ficava de pé e dizia para ele: eu só quero tua presença. Há uma unção do Espírito Santo sendo derramada aqui nessa noite. Há uma graça do Espírito Santo sendo derramada aqui nessa noite. Deus te trouxe nessa noite. Hoje é o teu Peniel. Hoje você vai sair marcado aqui nessa noite. Abra tua boca. Abra tua boca. Abra tua boca e ele vai encher nessa noite. Abra tua boca e ele vai encher nessa noite. Agora, comunidade viva! Deus quer levantar nesse lugar um povo marcado. Ele só quer a tua presença. Mais uma vez, só quero tua presença. Seja marcado pela presença do Espírito Santo nessa noite aqui. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite aqui. Deus tem uma linda história para você. Deus tem um futuro para você. Deus tem um destino de glória para você. Deus tem um destino de grandeza para você. Só queira a presença dele na tua vida. Eu não quero mais.
Eu só quero tua presença. Hoje não vou te meditar. Olha aqui para mim, se você quer esse momento profético, olha para o irmão que está ao seu lado aí e diga: a presença de Deus é contigo, meu irmão. Diga: a presença de Deus está na tua vida. Diga isso para ele. Declare isso para ele. Aleluia. Olha a presença do Espírito Santo. Olha a graça do Espírito Santo. Se você tem adoração na tua boca, levante uma adoração agora. Se você tem uma louvor na tua boca, levante uma louvor agora. Aquele que quer te marcar com a sua presença. Que, assim como um selo autentica um documento, a marca autenticou a nova identidade de Jacó. Ela dizia: este homem passou por algo que o mudou para sempre. Esse homem carrega uma marca, não é uma marca qualquer. Esse homem carrega a marca de Deus. Toda vez que alguém olhava para Jacó, agora não enxergava mais Jacó, mas enxergava um homem que foi marcado por uma luta, um homem que foi marcado de maneira sobrenatural. Agora as pessoas olhariam para Jacó e não enxergariam mais o manipulador, não enxergariam mais o Jacó enganador. A primeira coisa que as pessoas viriam quando vissem Jacó, viriam que ele manquejava, viriam que ele tinha uma marca. A marca era um sinal que Deus havia tocado. Aqui nessa noite, eu quero dizer que Deus vai te tocar de tal forma, Deus vai te tocar de tal maneira, que quando as pessoas olharem para você, eles vão parar de olhar as tuas falhas, eles vão parar de zombar dos teus fracassos, mas a primeira coisa que eles vão enxergar é que alguma coisa invisível te tocou, e agora eles conseguem ver que você realmente foi tocado de uma maneira sobrenatural, tocado de maneira invisível, mas perceptível de maneira visível, tocado numa luta que ninguém viu, mas que o céu revelou ao mundo. A marca de Deus, você a partir de hoje vai carregar a marca de Deus na tua vida. Se você crê, joga a tua mão lá para cima e diga: eu creio que eu estou sendo marcado nesse tempo. Amém. Quem sabe você está lutando com a sua identidade. Quem sabe você está lutando com o seu passado, com os seus erros. E talvez Deus não esteja tentando mudar você. Talvez Ele esteja tentando revelar quem você sempre foi aos olhos dEle. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, quero dizer para essas irmãs que estão chorando em frente, que vocês
não são o que fizeram com vocês. Vocês são aquilo que Deus viu em você antes de tudo acontecer. Vou voltar aqui porque de repente não é só para essas irmãs que estão chorando aqui. De repente é para você que está me ouvindo. É você que está me ouvindo na direita, você que está me ouvindo na esquerda, vocês que estão ouvindo aqui no meio. Vocês não são o que fizeram com vocês. Vocês são aquilo que Deus viu antes de tudo acontecer. Deus te enxergou antes daquilo que te feriu e te mudou. Deus te enxergou. Deus viu e enxergou. E quem sabe você está lutando agora. Porque você se acostumou a ser quem você não é. Você se acostumou a ser aquilo que a vida te transformou. E você, quem sabe, está lutando com a vontade de Deus. Quem sabe tem pessoas aqui que estão lutando contra a vontade de Deus. E você luta com o tempo de Deus. Você luta com o silêncio de Deus. E você está numa luta que parece interminável. Mas essa luta não é um castigo. Essa luta é um encontro. Deus chama nessa noite homens e mulheres dispostos a lutar. Homens e mulheres que não estão estacionados no fracasso. Homens e mulheres que não estão estacionados nas suas dores, nos seus medos, nas suas angústias, nos seus fantasmas do passado. Deus está fazendo um chamamento aqui nessa noite. Essa luta que você está tendo interna, que não está cabendo dentro do peito, não está cabendo dentro da mente, você não dorme, você está angustiado. Você diz, não pode, que a vida é essa. Não pode que eu vou terminar assim. Não pode que a vida vai se desenrolar dessa maneira. Existe algo mais. A Bíblia conta que Jacó lutou com Deus até o amanhecer. E Jacó saiu marcado. A marca não foi castigo. A marca foi confirmação. Deus estava dizendo, você não é mais o que foi. Você é o que eu estou fazendo. Você não é mais a mesma pessoa. É por isso, porque isso que eu estou fazendo em você não cabe mais na velha maneira, não cabe mais no velho jeito, não cabe mais na velha forma de ser. É por isso da luta.
Então eu vou te marcar. A Bíblia diz que Jacó, daquele encontro, daquela luta, saiu mancando. E isso não o desqualificou. Isso foi exatamente o que o autenticou. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui nessa noite. Vocês também carregam marcas. Mas a marca que você carrega é o sinal de que você foi tocado por Deus. Talvez não na coxa, mas na alma, na história, na memória. E essas marcas não são sinais de fracasso. Essas marcas são selos de revelação. O que eu acho interessante é que todo o escolhido ele tem uma história. Todo o escolhido tem uma ferida. A ferida que você carrega é a assinatura de Deus dizendo: eu estive aqui. Guarde isso. Eu estive aqui, eu me encontrei com você nesse ponto. Eu tive um encontro nesse ponto com você. Você estava todo perdido. Você estava todo envergonhado, todo amedrontado, todo assustado, com medo de caminhar daquilo que Deus está te chamando, por causa dos teus complexos interiores. Então agora você vai carregar uma marca, não para lembrar com dor, mas para lembrar quando eu te encontrei, para lembrar quando eu te chamei, para lembrar quando eu te revelei. Assim como um artista. Glória a Deus. Quem sabe você está aqui nessa noite e você está tentando esconder a ferida, mas Deus está dizendo: essa ferida é aonde eu te encontrei, é onde eu te marquei, é onde eu te revelei. Nós vimos que Jacó passou por uma luta intensa e ele foi tocado por Deus. Ele foi marcado por Deus e ele saiu mancando. Mas ele não parou. A dor foi real, a marca foi permanente, mas a missão era maior. Jacó não ficou no chão dizendo: isso é demais para mim. A Bíblia conta que ele se levantou e ele continuou. E ele foi ao encontro de Esaú. E agora notem, Jacó não apenas foi ao encontro do seu irmão Esaú. Ele foi ao encontro de tudo o que o assombrava, ao encontro do medo de ser rejeitado ou atacado. Ele foi ao encontro de uma reconciliação com um passado que ele tentou fugir. A promessa que Deus havia feito é que ele seria pai de uma nação. Então o encontro com Esaú era mais do que familiar, era um encontro espiritual.
Nós sabemos que Jacó enganou Esaú, fugiu dele, carregou culpa por anos, mas agora, mancando, marcado, transformado, ele volta, porque a mudança não é fugir do que te feriu, mas é voltar diferente, voltar com coragem, com graça, com um propósito. Jacó não sabia como Esaú reagiria. Jacó achava que Esaú o mataria. Ele achava que o passado viria cobrar tudo. Ele achava que a dor seria o fim. E então, depois da luta, lá sai o velho Jacó, mancando. Ele não sabia o que aconteceria. Ele não sabia como seu irmão reagiria. E a Bíblia nos diz que quando Esaú enxerga o seu irmão, quando Esaú enxerga de longe o seu irmão, que vem devagar, vem mancando, vem devagar e vem mancando, naquele momento a graça de Deus que já estava trabalhando nessa história, que já estava trabalhando desde a luta. A Bíblia nos conta que algo aconteceu e Esaú correu, abraçou o seu irmão, chorou, demonstrando que Deus já havia chegado na frente, demonstrando que enquanto Jacó lutava, Deus estava trabalhando do outro lado. Jacó estava no vale de Jaboque sozinho, lutando com Deus, sendo marcado, sendo transformado. Mas aqui está o milagre: enquanto Deus marcava Jacó, Deus curava Esaú. Enquanto Deus marcava Jacó, Deus curava Esaú. Quem sabe você está aqui nessa noite e você acha que Deus só está trabalhando em você, mas eu quero dizer para vocês que Ele já está trabalhando o outro lado da história. Ele já está trabalhando, Ele já está mudando, Ele já está curando, Ele já está santificando, Ele já está mudando. O que nós vemos é que o que Jacó esperava como sentença, Deus transformou em reconciliação. Quem sabe aqui nessa noite, você tem um Esaú esperando você. O teu Esaú pode ser, talvez, uma conversa difícil. O teu Esaú pode ser, talvez, uma memória dolorosa. O teu Esaú pode ser uma decisão que você adiou. E Deus está dizendo aqui nessa noite: homens, mulheres marcados não fogem do seu passado. Deus vem aqui nessa noite dizer: não fuja, vá ao encontro, porque o que te espera não é destruição, é redenção. Então não fuja, porque existe um lugar de propósito, mas você não pode abraçar o futuro enquanto estiver fugindo do que te feriu. Deus, Ele não te transforma só para te proteger,
Ele te transforma para te estabelecer. A Bíblia nos mostra que após Jacó se reconciliar com seu irmão Esaú, ele vai para Siquém. Ele constrói um altar. Não como quem foge, mas como quem pertence. Siquém é o lugar onde o processo vira propósito. E você não chega ao lugar da promessa sem passar pelo lugar da luta e pelo vale da reconciliação. Mas quando você chega, você constrói. Quando você chega, você adora. Quando você chega, você permanece. Antes de Jacó construir em Siquém, ele teve que se curvar diante de quem ele feriu. Porque às vezes você feriu também alguém. Não é só a gente que é ferido. Às vezes nós ferimos também. As nossas fugas não são só das feridas que sofremos, mas também são das feridas que causamos. Então, antes de plantar em Siquém, Jacó teve que colher perdão no vale do encontro. Siquém é a terra da promessa, mas o perdão é o portal. Deixe as culpas para trás também, irmãos. Seja livre. Livre para o novo de Deus. A Bíblia diz: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Quem sabe tem coisas que você deixou para trás, que foram esmagadas por você, amaldiçoadas por você. Isso eu falo de lugares e de pessoas. Sabe quando você olhou para trás e você praguejou? E você amaldiçoou? E você bateu os pés? Deus não está dizendo para você voltar para esses lugares com os teus pés. Ele está dizendo para você tirar esse peso de dentro de você. Siquém é terra de promessa, mas o perdão é o portal. Então notem que Jacó não apenas voltou para a terra, que Deus tinha uma promessa, mas ele voltou transformado. E depois dele lutar com Deus em Peniel e se reconciliar com Esaú, ele chega a Siquém, não como enganador, mas como Israel, o homem que lutou e venceu. Às vezes nós queremos Siquém no lugar da bênção, sem passar por Esaú, o lugar da reconciliação. Mas entendam, Deus não constrói altares sobre mágoas não resolvidas. O caminho para a promessa
passa pela ponte do perdão. Eu pergunto, você está pronto para seguir? Você quer viver a melhor estação da sua vida? O melhor tempo da sua vida? Você quer entrar no lugar que Deus tem para você e sua família? Se estabelecer e parar de ser um viajante, um peregrino, sem rumo, sem destino, que não sabe aonde se assenta, não sabe onde fica, não sabe aonde permanece, não tem identidade, mas é marcado pelas feridas que sofre e as feridas que faz. Mas você não quer mais isso. Você quer viver tudo que Deus tem na intensidade que Ele tem para a tua vida. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.